Por que eu escolhi a palavra-chave aí, capítulo 7 é crescimento. Por que eu escolhi esse crescimento? Bom, o que nós vamos ver no livro de Atos e o que nós vemos na história depois, porque, como eu falei para vocês na aula passada, o livro de Atos ele termina de forma abrupta. É como se não tivesse um fim. Ele fala do apóstolo Paulo preso, pregando, acaba o livro. Não existe uma conclusão do livro. E qual seria a intenção? Era mostrar que a história da igreja continua e nós estamos aqui dando continuidade a essa história. Tá ok? Então, o que nós vemos, né, no livro de Atos é assim um crescimento que normalmente é descrito. A humanidade estava vivendo um período de trevas tremenda. Pessoas como, por exemplo, aqueles endemoniados Gadareno, pessoas que andavam uivando, morando em cemitérios, atacando pessoas em caminhos. As pessoas, à noite, andar em caminhos escuros, tinham que ser homens, né, que pudessem brigar, porque tinham muitos casos de pessoas endemoniadas. Então o mundo antigo tinha muito medo disso. E eles, tanto que vocês sabem que eles nunca iam num cemitério. Tá bom? Os romanos, por que os cristãos vão se esconder nas catacumbas? Porque os romanos não iam nas catacumbas, que eles diziam ali é o mundo dos mortos. E se tinha alguém que estava uivando, os endemoniados para eles eram pessoas do mundo dos mortos que estavam voltando. Todo sacrifício que eles faziam era para agradar os mortos, para os mortos não atormentarem os vivos. Essa religião está em todo mundo, desde os aqui da América, Inca, Azteca, Maia, na Babilônia, Roma, Grécia, entre os celtas, entre os cananeus, essa religião de que os mortos podiam influenciar no nosso mundo. Essa religião hoje está no catolicismo, os católicos acreditam nisso, né? É a crença do purgatório. Então, quando o cristianismo ele confronta essa religião, é claro que essa religião ela gera uma sensação de aprisionamento no homem. O homem que se envolve com aquela religião pagã e todas as manifestações dela que existem hoje, o homem ele se sente numa situação de escravidão. Toda pessoa que deixou essa religião, que eu vi se converter, aceitar Jesus, né, o que ela descreve é isso. Ela sempre se sentiu numa situação de escravidão. Porque o inimigo ele quer fazer o ser humano sofrer nessa vida. Aqueles quadros que, às vezes, os artistas pintam de um inferno onde as almas dos homens estão sofrendo e os demônios estão fazendo festa, não é nada disso. O inferno foi preparado para o sofrimento deles, então não existe festa deles. Sabendo disso, o que os demônios fazem? Eles atormentam os homens nessa vida. Todo homem que entra para essa religião, a sensação é de escravidão, de prisão e de extrema ameaça se ele deixar essa religião. Então as pessoas que estavam nessa situação, eles, claro, quando conhecem o cristianismo e têm a sensação de libertação, então o que ocorre? O crescimento é muito grande. Entre os judeus, a conversão é muito grande. Porque o povão, fala assim, mas como muito grande, irmão? O povão aceitava a mensagem do evangelho. Onde o apóstolo Paulo chegava, ia nas sinagogas, os judeus aceitavam. As autoridades, quando ouviam aquele discurso, nós vamos ver diversos exemplos disso na história do livro de Atos. As autoridades, quando viam aquele discurso dizendo que a liderança judaica matou o Messias, e que eles estão em pecado e que Deus os rejeitou, aí pronto, aí estragava tudo para eles. Porque eles não queriam isso, claro, eles queriam manter aquele sistema que eles estavam vivendo, que era extremamente lucrativo, né? Merecidamente a Bíblia dizia, né, que digno é o obreiro do seu salário, e eles tinham realmente uma boa vida, até por serem por agradar os governadores, a liderança romana, que era uma maneira de controlar as revoltas, né? Então eles
as autoridades romanas, eles construíam sinagogas. Tem história das autoridades romanas enviarem muitos animais, olha, enviar oferta para o Deus de Israel, olha, enviar uma oferta aí também para o Deus de vocês. Tanto que a revolta que vai acontecer, vocês sabem que o livro de Atos termina próximo do ano 64, 66, talvez. Nesse período está surgindo uma revolta judaica, e diz que a revolta iniciou, o imperador romano mandou uma oferta e o sumo sacerdote disse que não ia receber a oferta. Então nós sabemos que eles mandavam, né? Ok? Então, então toda aquela situação que eles estavam vivendo, a liderança rejeitava, mas o efeito da palavra no povo, a aceitação era muito grande. Onde Jesus andava pregando, o povão aceitava. O problema eram as autoridades. Onde Paulo andar pregando, na Grécia, entrou numa sinagoga, qualquer lugar, o povão vai dizer, voltar para ouvir a pregação na semana seguinte, até que as autoridades vão ver, não, esse tipo de discurso acaba, né, com a nossa vida, a nossa liderança, o nosso ministério. Porque, claro, Paulo pregava, então, a destruição, a rejeição daquele ministério, porque Jesus havia dito, ó, isso aqui vai ser tudo destruído, o templo vai ser destruído, tudo isso vai ser destruído. Eles sabiam que Jesus havia anunciado isso. Tanto que depois que é destruído, Flávio Joséfo vai lá no seu livro História dos Hebreus e coloca Jesus era o Messias. Alguns, como homem, por que ele chegou a essa conclusão? Porque eles sabiam que Jesus havia dito que Jerusalém seria destruída e Flávio Joséfo viu ela ser destruída, viu o templo ser destruído. O apóstolo Paulo sabia também. Ele estava com Lucas. Lucas levantou essa história, né, e botou no seu evangelho. Então, isso era sabido. Isso era sabido. Então, essa mensagem, quando ela era anunciada, aí as autoridades, então, também ficavam contra. Mas o crescimento entre os judeus aconteceu. O crescimento entre os judeus aconteceu. E agora, e no mundo pagão? A história também diz que o mundo pagão, o cristianismo também cresceu assustadoramente. Mesmo depois dessa perseguição maluca de Nero, o cristianismo vai crescer muito. Tanto que 25 anos depois, diz que os templos pagãos estavam esvaziando, estavam vazios. E aí os sacerdotes começam e vão fazer por diversas vezes na história, dizendo para o imperador que eles tinham que perseguir esse povo. E tem casos de a esposa do imperador ser cristã, como a maior perseguição de Diocleciano, já lá nos anos 300, 303, a história diz que a esposa e a filha dele eram cristãos, porque teve um período que é chamado de Pequena Paz da Igreja, cerca de 30 anos, que não teve perseguição. Eusébio de Cesareia diz que as igrejas cresceram muito, mas a corrupção na igreja cresceu e tinha igreja que quase fazia guerra na espada contra outra, ele diz. Bom, aí até a esposa do imperador era cristã, só que os sacerdotes falaram para ele, olha, você está lutando contra os bárbaros, né? Apolo não quer te responder se você vai vencer ou não. Mas por que Apolo não quer responder? Isso é um fato, está na história. Porque você tem cristãos na tua comitiva. E aí ele começou a exigir que todos os cristãos sacrificassem aos deuses, e aí foi uma mortandade tremenda, porque era a sobrevivência do império ou os cristãos. Ele preferiu matar os cristãos. Entendeu? Mas o crescimento, ele era significativo. O culto pagão era uma coisa horrível. As pessoas irem lá ser atendido por aquelas pessoas possessas de demônio, normalmente falando com a boca torta, todas aquelas coisas, como diz que tinha nos templos, né, de Apolo. Ainda que Deus tenha estabelecido a simbologia do sacrifício de um animal para expiar o pecado, mas aquilo era desagradável, não era agradável para ninguém. A intenção era fazer o israelita pensar no seu pecado, a humanidade pensar no seu pecado, e era algo desagradável. Bom, isso acabou. Bom, entre os pagãos continuavam, e pior, o culto entre eles era aquele culto
né, que pessoas tinham que ter envolvimento com aquelas que eles chamavam de prostitutas sagradas. Aquilo para a pessoa que era de família era uma coisa ruim, tá bom? Era uma coisa ruim. Aquelas divindades que eles acreditavam eram deuses absurdos. Teve deus grego, né, que ele, por exemplo, estuprou a filha, outro, o filho se relacionava com a mãe, e um monte de confusão, um que mentia, outro que tratava de vir aqui no mundo enganar os homens, voltar para o inferno. Era uma confusão só. Então aquela religião, quando confrontada com o cristianismo, ela perdeu longe. Para concluir essa parte, eu vou citar a religião dos bárbaros, de Odin. Naquela religião, como é que era? A pessoa, para ir para o paraíso, né, ir para encontrar com Odin, só se ela fosse guerreira, se ela morresse lutando de forma corajosa. Se ela se acovardasse, ela não ia para o paraíso. Ela pode ter lutado a vida toda dela, guerreado, mas se ela se acovardou, no final ela não ia para o paraíso. Tem até uma série que está passando no canal History, eu recomendo a vocês como história, os Vikings, que conta a religião de Odin, que era a religião dos bárbaros. Passa no History, a History 2, normalmente 7 horas da manhã, entre 6 e 8 horas da manhã, está passando. E tem lá a história de um guerreiro que ele lutou diversas invasões, diversas batalhas, e ele nunca foi morto. Ele tinha que lutar corajosamente, até que chegou um tempo que ele já não tinha nem mais tanta força, nem contratavam mais ele como guerreiro. Ele nunca perdeu uma guerra. Aí ele pede para um outro guerreiro levar ele, para ele ter chance de morrer lá no campo de batalha, para Odin receber ele. As mulheres normalmente não iam para o paraíso. Aí chega a mensagem do cristianismo. Tudo isso ligado ao crescimento. Aí chega a mensagem do cristianismo, falando para as mulheres: não, você, para ir ao paraíso, você não precisa ser uma guerreira. Nesse documentário que tem, né, esse filme documentário, essa série, ele mostra mulheres guerreiras. Não, nós somos mulheres vikings. As mulheres lutavam também. Os romanos contam, né, que eles tinham que ir para a luta preparados, porque eles sabiam que as mulheres, se tratasse ela com carinho, ela poderia, a qualquer momento, numa oportunidade, ela matava ele. Porque na crença dela também, se ela fizesse assim, morresse assim, era uma chance dela ir para o paraíso lá, ficar com Odin. Então, quando o cristianismo chega e diz: olha, nada disso. Se você aceitar a morte desse Jesus que eu estou te anunciando, ele te substitui de todos os erros da tua vida, toda a herança maligna que nós recebemos dessa história aqui que a Bíblia conta, desde que Deus criou o homem. Ele te livra disso e você já vai habitar no paraíso. Pronto, então a aceitação era muito grande. Tanto para mulheres, principalmente para as mulheres, porque elas dificilmente iam para o paraíso, quanto para os homens também. Esse sistema, mesmo quando o catolicismo implantar o sistema dele entre os bárbaros, esse sistema vai ser melhor para eles do que o sistema bárbaro. Por quê? No sistema bárbaro, para agradar os deuses, eles tinham que sacrificar animais e sacrificar até pessoas. No sistema católico, não. Então, eles tinham a proteção dos deuses e eles não perdiam seus animais e não perdiam seus amigos. Se vocês verem essa série Viking que está passando, eles retratam o sacrifício de pessoas. É uma parte bem ruim, mas você vê, realmente a história diz que isso acontecia. Tá bom? Então, quando o cristianismo chegou de fato nessa região, ele realmente teve um crescimento muito grande. Tanto que nós vemos nos anos 150, entre os bárbaros da atual França, nesse período a França era bárbara, né? Existiam grandes igrejas lá, tinha um pastor Irineu de Lyon, que era um pastor de destaque lá nos anos 170 até os anos 200. Então o cristianismo cresceu muito, mesmo diante da perseguição, ok? Mesmo diante da perseguição. Então, por isso, a palavra é crescimento. Você veja, as pessoas estão tentando entender o crescimento do pentecostalismo, o crescimento das Assembleias de Deus
no último século. Eles falam, não tem crescimento como esse na história. De uma pregação livre, sem dinheiro do Estado. A Igreja Católica jamais fez missões a não ser com a ajuda do Estado. Os missionários das Assembleias de Deus, né, eles vinham, né, com o dinheiro que os irmãos recolhiam ofertas e enviavam para cá, e era um lugarzinho pequeno, né, tá bom, que eles alugavam. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a história diz que quando o Gunnar Wingre e a esposa vieram para cá, a esposa, Frida Wingre, que ficava responsável por assim, organizar, distribuir o dinheiro e organizar, enquanto o Gunnar ficava pregando o evangelho. E diz que ela pegou, por exemplo, chegou um missionário e uma oferta, né? Então ela indicou para ele, ele foi para, com aquela oferta, ele foi ali para, pegou o trem e foi até a última estação, em direção a Petrópolis. E parou lá em Raiz da Serra e falou, lá você aluga um local, tá bom? E começa, bota lá, Assembleia de Deus, e começa a pregar o Evangelho. Abre a Bíblia e começa a pregar o Evangelho. E começa a evangelizar aquela região. Era assim que eles faziam. Fazendo só assim. A Assembleia de Deus cresceu, cresceu, cresceu. E em oposição às igrejas históricas, católica, protestante, reformada, só caíram, caíram, caíram. Os prédios deles na Europa estão virando museu, virando pista de skate. Não é exagero, não, é verdade mesmo. Então, por que a igreja cresceu tanto nesses últimos tempos? É o crescimento da igreja verdadeira. Porque até 200 anos atrás, como eu digo para vocês, igrejas como a Assembleia de Deus, que não batizava recém-nascido, não tinha autorização para viver. Eles matavam mesmo. O maior exemplo é a história das bruxas de Salém. Em algum momento vocês vão estudar comigo. Lá na história das bruxas de Salém, foi um pastor de uma igreja anabatista como nós, que não batizava recém-nascido, que ele foi morto pelos protestantes, por ele não batizar recém-nascido. Então, esse crescimento foi o quê? As bruxas de Salém foi nos anos 1750. Nos anos 1800, quando foi proibida a perseguição nos Estados Unidos, porque quando foi proclamada a independência dos Estados Unidos, eles colocaram lá, ninguém poderá ser molestado por sua fé. A partir disso, as igrejas evangélicas que não batizavam recém-nascidos, pentecostais, como nós sabemos pela história, já lá nos anos 1800, 1850, elas começaram um crescimento imenso. E é isso que nós estamos vendo no mundo. Agora, 200 anos depois, a igreja, quando ela tem liberdade, ela cresce. Para segurar a igreja, como está acontecendo hoje, está lá no mundo muçulmano, a África, os cristãos sendo mortos a facão na igreja, no mundo comunista. Okay? Mas, se viver num país livre como o Brasil, que foi um dos países, foi o único país aqui da América do Sul que adotou o mesmo ideal da Revolução Francesa e dos Estados Unidos, que ninguém poderá ser molestado por sua fé. Aqui no Brasil, a religião é separada do Estado, desde a proclamação da República. Na Argentina, se você for para a Argentina, teu filho que nasce lá, o filho de um argentino, quando nasce lá, ele é registrado como católico. Lá tem uma religião oficial. O Brasil não tem uma religião oficial. Isso aqui é uma terra abençoada. Então, onde existe liberdade, esse evangelho verdadeiro, que é o que nós pregamos, esse evangelho verdadeiro, ele vai só crescer, crescer. Esse evangelho que está morrendo no mundo, como as pessoas estão dizendo, dos católicos, protestantes e reformados, porque é um evangelho ligado à política. Eles sempre foram ligados à política. Só deixaram de ser oficialmente na Revolução Francesa e independência dos Estados Unidos, porque eles disseram, olha, queremos separação de religião. Mesmo assim, eles continuaram dependentes da política e foram se enfraquecendo. E a cada dia que passa, os políticos querem se livrar deles. Um exemplo, na Europa, vocês, não sei se vocês sabem, por exemplo, quem for para a Alemanha, se você arranjar um emprego lá,
já não, quando você arranja um emprego, você diz qual é a sua religião. Sou luterano. Dá aqui, por exemplo, o CNPJ da tua paróquia. O dízimo, os 10% já sai descontado em folha, já vai direto para a paróquia. Ah, eu não sou luterano, não, eu sou católico, CNPJ da paróquia. Que luterano também tem paróquia, né? Tem sim. É, ou então eu sou ateu. Ah, então os 10% vão para o governo. A população tão revoltada com isso, porque eles não têm mais religião. Eles levam lá o filho dele para consagrar por uma obrigação e pede para alguém ir no cemitério por obrigação, deixam, né? Mas eles, a grande maioria já nem acredita mais nisso, tá ok? A grande maioria já nem acredita mais nisso. Aí o que, que eles fizeram para se livrar do catolicismo e do protestantismo? Eu mando o link para vocês disso. Eles criaram uma religião, principalmente lá na Irlanda, Alemanha. Uma religião em que eles inventaram que eles seguem os deuses dos antigos sumérios, a primeira civilização que existiu, que eu identifico como os descendentes de Sete. Eles falaram, não, nós seguimos aquela religião. E aí abriram aquela religião. E o Estado autoriza, tá bom, abriu a religião. Aí o que, que eles passaram a fazer? Eles foram lá na empresa deles, olha, mudei de religião, não sou mais luterano, agora eu sou dessa religião aqui, chama, acho que é Wicca, o nome da religião. Ah, me dá o CNPJ, bota o CNPJ, o dízimo agora vai para aquela religião. Quem são os líderes daquela religião? Eles mesmos. Então o que, que eles fazem? O dízimo deles já não vai mais para a igreja luterana nem para a igreja católica, vai para eles mesmos. Ali eles dividem, ali eles fazem encontros familiares e acabou virando, né, um local de encontro. Ali eles compram um sítio e aí queimam o incenso lá dizendo que estão adorando as divindades dos sumérios e assim eles recuperam 10% do salário deles. É por isso que os templos católico e protestante estão ficando abandonados, porque está todo mundo querendo mudar de religião para se livrar desses 10%, porque todo mundo tem dificuldade financeira. Não? Então, essa religião ligada ao Estado, agora ela não depende mais do Estado, o povo não quer mais estar ligado a ela. A única religião que o povo quer estar ligado é a igreja evangélica e os pentecostais, principalmente. Não todos, porque eu sempre digo, a Igreja Batista Geral, que não é pentecostal, ela tem a mesma doutrina da salvação, ela acredita no pentecostalismo, mas ela não acredita no falar em línguas espirituais. Ela acredita que quando você aceita Jesus, você recebe. Né? Mas a Assembleia de Deus considera eles irmãos. Ok? Considera eles irmãos. Bom, então, crescimento, eu fiz um resumo de crescimento para vocês aí na história, até os dias atuais, crescimento é a palavra-chave em história da igreja. Os próprios católicos falam, e continuar na sequência que nós estamos, eles dizem, até o ano 2050, os católicos não serão maioria. Na verdade, nós sabemos que eles não são maioria mesmo. Porque, na verdade, muitos dos que se dizem católicos, a grande maioria, são pessoas que eles são católicos só de nome. Certa vez, trabalhando numa empresa, aí eles falaram assim, falaram até brincando, né? Não, vamos dividir por religião, para mexer comigo, né? Entre católicos e evangélicos. Aí todo mundo se disse católico, só eu era evangélico. Aí eu fiquei espantado, um era chinês. Aí eu perguntei, mas qual a última vez que você foi na igreja católica? Ele, foi quando eu me casei, há 20 anos atrás. Então, todo mundo na sala falou assim, na verdade eram católicos que tinham ido há 10, 20 anos na igreja. Então, nós já sabemos que a maioria não é católica, mas a tendência é que isso vá aumentando. A tendência é que isso vá aumentando. Por isso é que o plano deles é, de alguma maneira, nos enganar, dizer que eles são a igreja que nos gerou. Eu sempre explico para vocês que não caiam nesse erro. A CPAD está caindo nesse erro. Tá bom? Nós não somos filhos da igreja católica. Nós não podemos, o nosso batismo não deixa.
porque eles só batizavam recém-nascido. Eles dizem que acabaram com o batismo de adulto. Não pode. Esse batismo de adulto é o único batismo válido. E nós encontramos na história um número muito grande de igrejas em todos os séculos, em todos os países, tá bom? Igrejas que não aceitavam o batismo de recém-nascido e não acreditavam em purgatório. Então é triste ver a Assembleia de Deus sendo enganada, né? Mas está acontecendo. Então o crescimento é o que acontece na história da igreja em todos os tempos, enfrentando o judaísmo, enfrentando o paganismo de Roma, depois enfrentando o paganismo de Roma disfarçado na Igreja Católica, enfrentando os protestantes, enfrentando os reformados que nos mataram lá na história das bruxas de Salem. Inclusive tinha um irmão lá, foram três, um pastor, uma irmã e um irmão que foram presos. O irmão, porque ele foi, a acusação dele qual era? Ele era um bruxo porque ele tinha o dom de revelação, ele tinha o dom de revelar o futuro, né? Ou ver coisas que ninguém nunca tinha visto. Isso é um dom que está na Bíblia, meu Deus. Aí foram lá os protestantes reformados, porque na Inglaterra não eram os católicos que a Inquisição perseguia, era a Inquisição protestante. Tá ok? Bom, o livro de Atos inicia falando de 120 discípulos reunidos quando Pedro falou na escolha de um novo apóstolo. Está lá em Atos 1,15. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Então, para a gente ter uma ideia de crescimento. Durante o ministério de Jesus, a Bíblia fala até em multidões, mas eu vou falar de crescimento aqui só no livro de Atos, para vocês poderem ver a proporção, tá ok? Então, lá no dia de Pentecostes, que nós vamos estudar, um momento de oração, os discípulos reunidos ali, eram 120 pessoas. No Pentecostes, agregaram-se quase 3.000 almas. Olha o aumento, né, proporcional que você teve ali. Sabendo que os cristãos que saírem daquele local, para onde eles forem, eles levam a pregação do Evangelho. A casa deles era sempre um local de pregação. Eu falo porque eu fui criado na Assembleia de Deus. Eu fui criado dentro de uma casa, meu pai teve que vir morar no Rio de Janeiro, e a regra qual é? Onde você chegar, começa a fazer culto com a sua esposa, filhos, começa a pregar o Evangelho. Hoje na cidade é mais difícil, mas naquela época, ele chegou lá no Meia, ali no início da década de 60, né, já transformou a casa dele em uma congregação. Hoje é uma igreja. Se você for lá no Morro do Ouro Preto, no Meia, se você pesquisar, vai ver como nasceu. Nasceu na casa do presbítero Suplínio. Eles faziam isso. E eu vi diversas casas de diversas pessoas cristãos. Então, onde eles chegavam, eles abriam uma igreja e começavam a pregar. A Assembleia de Deus fazia isso. Aqui, nesse período, eles faziam a mesma coisa. E o que acontecia? Aqui no livro de Atos, tinham pessoas praticamente de todas as nações no mundo nesse momento. Por quê? Esse período era o período de maior movimento de peregrinos judeus, porque a Páscoa tinha acontecido há cerca de 40 para 50 dias. O Pentecostes estava para acontecer, talvez 10 dias, talvez já um pouco menos aqui. Quando Jesus ascendeu aos céus, faltavam 10 dias. Então, o Pentecostes estava para acontecer. Eram duas festas, tá bom? Junto com o Yom Kippur, uma dessas três, o judeu, aonde ele estivesse, em qualquer parte do mundo, ele tinha que se deslocar até lá. E isso, às vezes, eram semanas, né? Às vezes um mês que ele tinha que andar, ok, para ele poder chegar. Vamos dizer, parando, porque ia com a sua família, às vezes caminhar, por exemplo, da Mesopotâmia, onde eles foram levados para a Babilônia, eram cerca de 1.500 quilômetros até Jerusalém. Daqui a São Paulo, são entre 400 e 500 quilômetros, para você ter uma ideia. Da Babilônia até Jerusalém, o israelita que estivesse lá na Babilônia, eram cerca de 1.500 quilômetros. A Pérsia era mais longe ainda. Então, quanto tempo eles levavam? Mas eles vinham, e eles estavam espalhados pelo mundo todo, porque há cerca de 700 anos eles foram levados escravos, e onde eles chegaram foram abençoados e se multiplicaram,
e se tornaram pessoas de destaque, como eles são no mundo até hoje. Nos Estados Unidos, a grande riqueza dos Estados Unidos está nas mãos de banqueiros judeus. O genro do Donald Trump está lá, é um judeu que provavelmente está influenciando na campanha do Donald Trump. Se você verificar toda a eleição dos Estados Unidos, ambos os candidatos, eles vão nas principais sinagogas dos Estados Unidos para fazer um discurso em apoio ao povo judeu. Por quê? Porque a gente sabe que uma grande parte do dinheiro dos Estados Unidos está nas mãos dos judeus. Os dois candidatos das últimas eleições eram ligados aos judeus. A Kamala Harris, ela é casada com um judeu. O Donald Trump, a filha dele, é casada com um judeu. Então, eles se tornam as pessoas influentes do mundo. Eles se tornam as pessoas influentes do mundo. Então, por isso, haviam muitos judeus. É interessante que na lista de Pentecostes não vai citar a Espanha, mas vai citar desde a Pérsia, Babilônia, Egito, África, Líbia, vai citar das principais nações do mundo. Vai deixar de fora os bárbaros. A Espanha e Portugal, diz a história que haviam judeus lá, mas eram regiões, nesse período, eram regiões bárbaras que os romanos estavam desenvolvendo eles, né? Mas tinham tantos bárbaros lá que, diz a história, eles voltam a ser bárbaros. Os bárbaros vencem os romanos, expulsam os romanos de lá e dominam aquela região, lá nos anos 400, tá ok? Então, está lá em Atos 2:41, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. A maioria eram judeus, que esperavam o reino de Deus. Essa expressão é usada por diversas vezes nos evangelhos. Pessoas que aguardavam o reino de Deus. José de Arimateia é falado sobre isso. Por quê? Pessoas que acreditavam o Messias está chegando. Porque eles sabiam, Daniel havia profetizado o ano da morte do Messias. Olha, desde a ordem para restaurar Jerusalém conta 69 semanas, ou seja, conta 483 anos. Então eles sabiam que estava próximo. Quem estudava a Bíblia sabia disso. Então tinham muitas pessoas que aguardavam. Essas que faziam essa peregrinação, que iam até Jerusalém, eram as pessoas que estudavam as Escrituras, que tinham fé, e eles então falaram: vamos fazer as nossas orações, porque, segundo a profecia, o tempo está próximo. E nós sabemos, esses 483 anos se cumpriram próximo do ano 29 da era cristã, que é considerado o ano da morte de Jesus. Então, os judeus que vinham para essas festas, agora no Pentecostes, faltavam, como eu disse, talvez 10 dias para o Pentecostes, 5 dias, eles estão reunidos nesse momento. O número de peregrinos era muito grande. A cidade estava lotada. Então, uma pregação ali pega muitas dessas pessoas que estão vindo exatamente com a esperança do reino de Deus. Tanto que nós veremos a conclusão do dia de Pentecostes, o apóstolo Pedro faz um sermão voltado para judeus, explicando tudo o que tinha acontecido em relacionado à profecia. É o que nós vamos ver, é o fim do livro de Atos. Eles aceitam, esses quase 3.000 que aceitam Jesus, eles aceitam Jesus. O discurso que o apóstolo Pedro fez é um discurso que você nunca vai fazer hoje, porque dificilmente você está pregando para judeus. Se você for convidado para pregar, vamos dizer que um dia um judeu te convide para, como cristão, falar na sinagoga, né? Claro que isso é praticamente impossível, não? Mas se você tiver a oportunidade de falar para ele, um texto que você pode escolher é esse sermão do apóstolo Pedro no livro de Atos, quando ele vai explicar o que está acontecendo. Ele fala para os judeus: vocês erraram, vocês mataram o Messias. Ok? Bom, continuando falando de crescimento, logo foram acrescentados quase 5.000 discípulos. Está lá em Atos 4:4, olha.
Muitos, porém, dos que ouviam a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E também porque havia um milagre, as pessoas estavam vendo milagres, e esses que vinham para a peregrinação, o que eles certamente estavam ouvindo? Aqui, Atos 4, claro, é depois do Pentecostes, né? Esses que estão vindo em peregrinação, eles estão encontrando judeus voltando para as suas terras, né, cheios da graça de Deus, dizendo que o reino de Deus chegou, só que agora eles entenderam qual era a natureza do reino de Deus. Não era dominar aqui os romanos, não era essa a guerra. Não? Era um domínio espiritual, era nós recebermos o Messias dele, e agora nós somos um povo espiritual que vamos levar a salvação às nações. Esse era o entendimento de todos que vinham para o cristianismo. É o que o apóstolo Paulo vai estar pregando quando ele entrar nas sinagogas. Por isso eu falei para vocês no tópico anterior. É claro que isso vai gerar conflito com as autoridades judaicas, porque o que o apóstolo Pedro está pregando, e o que eles sabiam que Jesus pregava, é que aquela cidade e aquele templo seriam destruídos. Bom, o comentário prossegue. E chega um momento em que não é falado mais em número, pois era difícil fazer estatística do crescimento da igreja. Veja o exemplo de Atos 5,14. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Então o livro de Atos é um livro para nós identificarmos como a igreja cresceu na história. A igreja, ela esteve sendo perseguida desde o princípio, okay? Quando nasceu lá em Jerusalém. Ela é perseguida até hoje nos países comunistas e muçulmanos, mas ela foi perseguida no mundo até que a Revolução Francesa escrevesse lá: ninguém poderá ser molestado por sua fé. Ali os católicos e protestantes pararam de matar as igrejas que não batizavam recém-nascido. Tá bom? Ali eles pararam de matar. E os Estados Unidos, na mesma época, próximo de 1800, quando fizeram a independência deles, também colocaram lá: ninguém poderá ser molestado por sua fé. E assim acabou que a Revolução Francesa cresceu pela Europa e os países foram abolindo. Mas antes de 1800, católicos e protestantes queimavam, enforcavam, exatamente como fizeram nas Bruxas de Salém, as igrejas como nós que não batizavam recém-nascido. Mesmo assim, nós continuamos crescendo. Olha, me vem à memória agora, não sei se vocês já ouviram uma expressão que se utilizava muito: não removam os marcos antigos. De onde vem isso? Há cerca de 150 anos, teve um cristão de igrejas que não batizavam recém-nascido, que ele escreveu um livro sobre a morte que os protestantes fizeram lá nas Bruxas de Salém e outras histórias que ele conta. E ele fala: olha, o quão grande nós seríamos se eles não tivessem nos matado nas Bruxas de Salém, e outras histórias, e outras histórias, né? Ou seja, quando eles acabam com a perseguição, ali no século XVIII, próximo de 1800, em número redondo, depois disso, automaticamente, a Igreja de Jesus, ela tem um crescimento tremendo, porque católicos e protestantes não podiam nos matar mais. Okay? Então, olha, aqui em Atos 5 já fala em multidão. Esse é o crescimento. Nós não vamos viver 50 anos, ok? Mas se vivêssemos 50 anos mais aqui na Terra, a igreja, todo cristão diz que Jesus está às portas, mas se nós vivêssemos 50 anos, o crescimento que as igrejas evangélicas estão, cada comunidade que você vai por esse Brasil, o evangelho está sendo pregado, esse evangelho verdadeiro, simples, você vai encontrar uma Assembleia de Deus lá. Você anda pelo Rio de Janeiro, não tem lugar, não tem comunidade, não tem centro da cidade, não tem lugar onde você vá que você não acha uma Assembleia de Deus. Ou outra igreja evangélica, né? Igreja do Nazareno, Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja Batista Independente, ok?
Então você tem muitas igrejas, mas sem sombra de dúvida, quem é o líder desse trabalho? É as Assembleias de Deus. Se tem alguém que o inferno quer corromper, quem é? É as Assembleias de Deus. E infelizmente, eu sempre digo para vocês, as Assembleias de Deus está fazendo aliança com a Igreja Católica. Em algum momento, a Assembleia de Deus vai acabar acreditando em purgatório. Porque se ela é a tua referência doutrinária, a tua mãe, algum problema, em algum momento você volta a acreditar em purgatório. Já tem um pastor da Assembleia de Deus no Nordeste, pode pesquisar na internet, que ele tem uma imagem de Maria no púlpito. Porque ele diz, nós saímos da Igreja Católica, ela por mais de 1000 anos ela faz isso, então não é errado. Só que ele está errado. Nós não saímos da Igreja Católica. Essa é a questão. Você falar isso, você está sendo enganado. O comentário prossegue. O crescimento chegou até a liderança judaica, pois é dito que alguns sacerdotes obedeciam à fé cristã. Atos 6:7. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Ou seja, teve pessoas se convertendo. Mas o que nós verificamos? Eles vão continuar ligados à religião judaica. O livrar-se da religião judaica vai ser difícil para eles, até por uma questão de sobrevivência, né? Saulo de Tarso vai ter um choque, ele logo vai entender que a religião judaica tinha que ser deixada de lado. Mas nós estamos em Atos 6, nós vamos encontrar em Atos 11 lideranças judaicas, que lá são chamados de os da circuncisão, cobrando a Pedro por ele ter entrado em casa de gentios incircuncisos e ter comido com eles. Quem eram? Eram esses sacerdotes, que estavam nesse processo de conversão, obedeciam à fé, acreditavam em Jesus, mas de alguma maneira continuavam acreditando no judaísmo e talvez até praticando, porque nesse período o sacrifício de animais ainda existia. Bom, muitas igrejas fundadas por toda a terra de Canaã, na Judéia, Galiléia e Samaria. E também, como eu disse para vocês, tinham pessoas de Roma, do Egito, da África, pessoas como Filipe, que evangelizou aquele eunuco. O eunuco, ele foi lá para a região que seria onde estava a rainha de Sabá. Então, pessoas de todas as partes do mundo, da Líbia, Egito, também da Mesopotâmia, Babilônia, todos são citados. Essas pessoas, onde eles vão, eles estão levando o evangelho. Até porque o poder que eles receberam lá foi realmente algo muito forte. E era porque existia uma expectativa. O evangelho entrou na nossa vida. Eles eram judeus, viam a nação ser escrava dos romanos, ou seja, eles viam a religião do Deus verdadeiro ser escrava da religião da Babilônia, que dominava Roma. A religião do mal. Isso para eles era algo horrível. Isso para eles era algo horrível. A sensação era, a nossa religião é escrava da religião. E essa era a sensação e era a realidade. Então o que eles esperavam? Que o reino de Deus viesse e que o cristianismo dominasse o mundo. Como que ele iria dominar? Não através da guerra. Esse foi o entendimento deles. Então eles saem pregando para os judeus essa mensagem. E a mensagem também, quando chega aos gentios, não é uma mensagem de agressão aos gentios. Tá bom? É uma mensagem para livrar os gentios daquela religião que, como eu tenho dito para vocês, é uma religião que ela escraviza. Ela escraviza a pessoa. Em Atos 9:31 diz: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Por quê? Porque começou a perseguição em Jerusalém, Atos 9, aqui que nós já estamos lendo, aí nós vamos ver depois com detalhe, aqui eu estou falando sobre crescimento. Né? Aquela perseguição de Paulo, e os sacerdotes falaram, nós temos que matar, ainda que a gente não tenha autorização dos romanos, vamos matar.
Então, o que eles fizeram? Aí mais cristãos se espalharam. Aqueles que eram peregrinos, que vieram para a Páscoa, que vieram para o Pentecostes, eles estão voltando e estão levando essa mensagem de salvação. E outros que habitavam em Jerusalém também estão saindo e estão anunciando essa mensagem, né? Eles já estão em Samaria nesse período, né? E a Galileia, que era mais ao norte ainda, e estão em Damasco, porque o apóstolo o Saulo de Tarso, né? Ele vai para a perseguição em Damasco, já fora dos territórios de Israel. O livro prossegue falando em aldeias inteiras se convertendo. Atos 9:35. E viram todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Quando eles vão vendo os milagres que vão sucedendo, né, aí prossegue, na página 12 agora. O livro de Atos detalha a obediência da igreja no cumprimento da ordem de Jesus para pregar o evangelho a toda criatura. Essa era a questão chave, não, para eles entenderem a mensagem do evangelho de salvação. Tá, ok? Eles tinham que cumprir esse ID. E eles agora estavam cheios da graça de Deus. Nesse período aqui, claro, já passaram pelo Pentecostes, né? Então, o apóstolo Pedro, o sermão que ele faz no dia do Pentecostes, a forma corajosa de falar com homens que antes eles viam Jesus confrontando. Antes eles viam Jesus confrontando. E eram homens que provavelmente o apóstolo Pedro em algum momento esteve na sinagoga lá sentado, ouvindo aqueles sacerdotes, aqueles fariseus falarem. Então eram os ensinadores dele e de repente ele se levanta com autoridade para falar com eles. Tá bom? E aí também, Atos capítulo 1:8, né? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Né? Durante o livro de Atos, o que seria o confins da terra? Eu falei para vocês que nós não sabemos se o apóstolo Paulo, depois da sua terceira viagem missionária, se ele, sendo preso em Roma, morreu, ou, como a história da igreja depois relatou, que ele teria sido solto temporariamente, pregou o evangelho na Espanha. A Espanha era, assim, no entender deles daquele período, os confins da terra, porque muito comércio era feito pelo mar Mediterrâneo. Se você olhar no mar Mediterrâneo hoje, você vai ver que o mar Mediterrâneo, ele vai até que tem um estreito, onde está a Espanha do lado direito e a África do lado esquerdo, e aí entra num mar muito revolto, que é o Oceano Atlântico, né? O mar Mediterrâneo, ele tem ondas, mas ele é um mar que é como a grande bacia entre continentes, entre a África e a Europa. E depois, quando chega no Oceano Atlântico, é sabido que ali o mar já é mais revolto, teria que ser navios maiores. Então, eles normalmente faziam comércio ali dentro do mar Mediterrâneo. E o fim do mar Mediterrâneo, essa região da Espanha, seria o confins da terra. Como o apóstolo Paulo fala lá na carta aos Romanos, que ele queria ir à Espanha. Então, alguns textos da história diz que ele teria ido à Espanha. Nós vamos falar isso mais à frente com vocês, tá ok?